Eu peço que vocês fechem os seus olhos, eu vou fazer uma oração. Espírito Santo de Deus, eu declaro que o senhorio está em suas mãos. Nessa noite, eu desejo que as palavras sejam derramadas pelo Senhor. Que a unção de trazer transformação seja derramada pelo Senhor. E que o nosso coração possa ser solo fértil daquilo que o Senhor vai ministrar. Nós não queremos simplesmente ouvir com os ouvidos naturais, mas nós desejamos ser tocados intimamente pelas suas palavras poderosas, que são eternas e que não voltam vazias. Que essa mensagem traga impacto no coração e nas famílias. E que sejam também fruto de honra, Senhor. Porque o Senhor é um Deus de honra. Nós te entregamos esse culto no nome de Jesus. Amém. Nessa palavra de hoje, eu vou fazer 2 paralelos. Um paralelo é do ministério de Paulo. E o quanto impacto ele causou em diversas igrejas, em diversas nações e na história. E eu quero falar também do ministério dos nossos pastores. Mas eu também quero falar um outro paralelo que diz respeito ao casamento. O texto que serviu de base para trazer o tema dessa palavra, que não vai ser uma palavra muito longa, mas eu desejo que seja profundamente poderosa para nos tocar. O texto está lá na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1. E aqui eu vou ler o versículo, a partir do versículo 25. Aqui o apóstolo Paulo está falando a respeito do chamado e da missão que Deus entregou para ele. E ele diz o seguinte: me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus que me foi confiada em favor de vocês. O que é que ele está falando? Ele está falando qual foi a mensagem que veio da parte de Deus, que fez com que ele se tornasse um ministro para aquele povo, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. E aqui, depois desses 2 pontos, ele mesmo diz qual é a mensagem que pode sintetizar a missão de vida dele como ministro do Evangelho. E ele diz: o mistério que esteve escondido durante séculos e gerações, mas que agora foi manifestado aos seus santos. A estes Deus quis dar a conhecer a riqueza da glória deste mistério entre os gentis, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. A palavra de hoje eu chamei de a riqueza da glória deste mistério. Então eu quero falar de 3 pontos que nos revelam a obra de Cristo na nossa vida. E esses 3 pontos vão passar pela riqueza da glória, segundo ponto, deste mistério, terceiro ponto. Paulo aqui, ele está falando para essa igreja que ele traria tantos ensinamentos como em todas as cartas que ele enviava para as igrejas. Ele era um apóstolo, ou seja, um implantador de novas igrejas. Ele ia para um novo local, falava do evangelho de Cristo, da salvação, as pessoas se convertiam, ele implantava ali uma igreja, ele cuidava daquela igreja por um tempo, então ele ia embora daquele lugar para outra cidade, outro país, outro povo, e fazia a mesma coisa, mas ele não se esquecia das outras igrejas. Ele mandava perguntar o que estava acontecendo lá, e de acordo com o que ele ia ouvindo, ele mandava pessoas irem até lá, ou amigos vinham até ele, e ele recebia notícias, ou recebia cartas, e aí então, a partir do que ele tinha conhecimento, ele escrevia mais ensinamentos a respeito da vida cristã,
e mandava essas cartas de volta para as igrejas. E quando ele fala a respeito da missão dele, ele falou: eu recebi uma mensagem que me foi entregue de Deus. E essa mensagem é: existe um grande mistério que gerações e séculos desconheceram e hoje nos foi revelado. E a minha missão é revelar para os santos. E esse mistério é Cristo, a esperança da glória. Paulo causou muito impacto na história. Hoje o que a gente vive no cristianismo, milênios depois da sua existência, ainda vivemos impactos daquilo que Paulo falou. Será que quando ele estava escrevendo essas cartas, ele tinha noção de que aquelas palavras ecoariam pela eternidade? Ele sabia que ele estava sendo inspirado por Deus, mas ele não sabia que aquilo se tornaria o Novo Testamento. Antes de Paulo se converter, ele era judeu, fariseu, grande estudioso do Velho Testamento. Ele amava as Escrituras e ele não conhecia o grande mistério. E ele, que foi um grande apaixonado da palavra, não imaginou escrever essas cartas para as igrejas que ele tanto amava, que ele estava sendo a mão que escreveu as palavras vindas diretas de Deus, diretamente de Deus. E essas palavras guiariam a igreja até o final dos tempos. Mas ele não sabia, mas ele sabia a grandeza da mensagem que ele carregava. A grandeza da mensagem que ele carregava foi o que mudou a vida dele. Isso era um grande mistério. Pensa comigo, Paulo era fariseu. A gente sabe muito bem o estilo de vida dos fariseus. Eles eram muito estudiosos, sabiam cada vírgula das leis e eram muito radicais. Eles eram muito religiosos. A maioria deles foi reprovada por Jesus, porque eles julgavam, exigiam, mas o coração estava desviado. E Paulo era um desses. E ele era tão radical, tão religioso, que ele matava os cristãos. Ele foi contemporâneo de Jesus, contemporâneo dos discípulos de Jesus, e ele discordava e matava todos os cristãos que ele podia. Mandava prender, mandava matar, até que um mistério foi revelado. O mistério que foi revelado para Paulo foi: sabe esse homem que você acha que é o maior herege de todos? Sabe os seguidores que você deseja prender e matar? Esse é o Messias do Velho Testamento. Esse é o Messias que os grandes profetas clamaram. Imagina quando ele teve um encontro com Jesus, indo para Damasco. Ele falou: não é possível, que eu estava errado. Quem é você? Jesus. Paulo, Saulo, por que você me persegue? Gente, por isso que Paulo fala: gente, existe um grande mistério a ser revelado. Estávamos errados. Jesus. E eu posso dizer que nos dias de hoje, e Paulo bem entendeu isso, porque ele diz que o mistério foi revelado para os santos. E adivinhe só, aqueles que não estavam em Cristo ainda não tinham entendido o mistério. Continuava um mistério. E pensa comigo agora, nos dias de hoje, vocês acham que esse mistério foi plenamente revelado para a humanidade? Para os santos, sim. Se eu disser para vocês que estão aqui adorando a Cristo, que Cristo é Senhor e Salvador, vocês vão falar aleluia, mas vocês já sabiam. Né? Não é que eu estou contando um segredo que vocês não sabem. E Paulo diz: essa é minha missão. Revelar o grande mistério.
em favor de vocês, santos. Entre os gentios. Gente, olha que lindo. Ele era um judeu fariseu. Só que ele foi chamado para ser o maior apóstolo dos gentios, ou seja, daqueles que não tinham aliança de Abraão. Aqueles que não só não acreditavam que Cristo era o Messias, como aqueles que nem conheciam Javé ou Yahweh, o único Deus, o Deus que tinha feito aliança com um povo. O chamado de Paulo ultrapassou as barreiras do povo judeu, da cidade de Deus, Jerusalém, do país de Israel. E ele levou esse chamado para o mundo. E quando a gente pensa em Paulo, a gente pensa nele como grande apóstolo, implantador de igrejas, o ministro do evangelho, aquele que trouxe a doutrina cristã para a igreja. Mas a gente não pensa nele como líder de casais, né? Vocês imaginam Paulo sendo líder de casais? Eu imagino que ele ia ter pouca paciência. Não é? Às vezes ele ia falar assim, bem diretamente. Cria vergonha nessa cara. Não tem segredo nenhum, só obedece a Bíblia e leu. Então já sabe a resposta. Vai para sua casa e obedece. A gente não pensa em Paulo como líder de casais, não é? Ele não era casado. A gente não sabe se ele era viúvo ou não, ou se não casou. Mas a verdade é que aparentemente ele falava sobre a vida com Cristo individual, práticas de idolatria. Mas eu quero dizer para vocês que muito do que a gente ensina no Ministério de Casais e muito do que foi ensinado e pregado pelos nossos pastores durante 15 anos, tem que ter muita paciência para lidar com os mesmos problemas durante 15 anos. Que vamos falar a verdade, às vezes parece que está repetindo a fita de um casal para o outro, não é? Eu tenho pouca experiência de anos de aconselhamento bíblico, mas pelo pouco que eu já aconselhei casais, a gente percebe como existem alguns pontos de relacionamento que são recorrentes na crise de muitos casais. E muito daquilo que tem sido ensinado veio do nosso pai da igreja, primeiro líder de casais, apóstolo Paulo. Como que eu vou provar para vocês que ele era um bom líder de casais? Isso está lá em Efésios, capítulo 5, a partir do versículo 21. E aqui eu quero falar que provavelmente esse texto já foi muito lido e muito ensinado nesse ministério, né, pastora? Só falta saber de cor, né? Vamos lá. Até o título que essa minha Bíblia, que é, deixa eu ver, Almeida atualizada, o título é O Lar Cristão, Marido e Mulher. Versículo 21. Sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Esposas, que cada uma de vocês se sujeite ao seu próprio marido como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também a esposa se sujeite em tudo ao seu próprio marido. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga,
nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também o marido deve amar a sua esposa como ama o próprio corpo. Quem ama a esposa ama a si mesmo, porque ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Ao contrário, o alimenta e cuida dele, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque o homem deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Grande é esse mistério. Mas eu eu me refiro a Cristo e à igreja. No entanto, também quanto a vocês, que cada um ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite o seu marido. Gente, Paulo, ele era um grande mestre da doutrina cristã e mestre de como viver de forma que agrada a Cristo. Claramente, ele era muito mais entusiasta do plano de salvação do que do casamento em si, por si próprio. A gente pode até ver que ele falou, bom, se puder não casar, nem casa, que dá trabalho esse negócio. Vai viver para Jesus, vai pregar o evangelho, a gente vai tudo junto ser perseguido, uns morrem, outros não, vamos todo mundo junto, mas isso estou falando eu, não Deus, não a palavra. A gente sabe que ele era muito mais entusiasta em pregar Jesus do que fazer casamento, né? Provavelmente ele devia ter algum amigo que ele mandava fazer os casamentos enquanto ele estava na praça pregando de Jesus. Mas ele descobriu uma coisa a respeito do casamento que ele achou importantíssimo ensinar. E aqui eu acho muito legal como esse texto é construído. Porque ele fala do casamento, entendendo o plano de Cristo para o casamento, o plano de Deus para o casamento. E a tendência dele é voltar a falar de Jesus e evangelizar quem está lendo o texto, porque Jesus é maior, mas voltemos ao casamento. Isso quer dizer, porque Jesus, aleluia, esse é o grande mistério. Não estou falando do casamento, estou falando de Cristo. E a verdade é que ele entendeu. Existe algo muito glorioso a respeito do casamento. Ele é uma grande forma de revelar o grande mistério. Paulo disse, existe uma forma digna de viver um casamento. E esta forma é representar aquilo que é mais importante para a humanidade. O que Deus fez para nos resgatar. E ele pega o marido e a mulher e usa como representação. E aqui não foi ideia dele, porque ele não era o maior entusiasta do casamento. Sabe quem é o maior entusiasta do casamento? Deus. Essa ideia foi dele. E de todas as ideias da criação que ele teve, muito bom foi o homem e a mulher. E que eles estivessem juntos, porque o homem sozinho não é bom. Bom é que tenha uma auxiliadora. Então Paulo, ao relatar o casamento, ele consegue ver aquilo que ele mais amava. Homem, você seja como Cristo. Entenda o seu papel. Esposa, você como a igreja. E por que vocês devem fazer isso? Porque o mundo clama que o mistério seja revelado. Existem diferentes formas. Desculpa, eu estou indo muito para cá, que tem menos gente para cá, eu sinto que não tem. Existem muitas formas de revelar a glória da salvação que nós temos em Cristo Jesus. Mas nada mais concreto no estilo de vida. Porque nós podemos proclamar a salvação com palavras, mas no estilo de vida não existe nada mais concreto do que um casamento dentro da vontade de Deus. Paulo diz, um casamento
que se propõe a engrandecer a Deus, Ele revela o grande mistério. Aquilo que os santos sabem e que o mundo não sabe. Você pode revelar por meio da sua família. Da sua família. Pastora Silene e Pastor Binho, o que o Espírito me falou foi, assim como Paulo, quando estava vivendo tudo que ele viveu, ele sabia o quão grande era a sua mensagem, quão grande era o seu Salvador, quão grande seria a luta que ele estava disposto a ter. Mas ele nunca soube em vida quão grande foi o seu impacto. E quando vocês passaram 15 anos levando famílias a reverem o seu estilo de casamento, para que passasse de um casamento mundano para um casamento que espelha Cristo, vocês não sabiam o impacto que vocês estavam causando nesse mundo. O impacto de um casamento restaurado, de um casamento que entra no propósito de Deus, no casamento que vive a plenitude, não é um impacto momentâneo. Muitas vezes as pessoas que estão com crise no seu casamento, eles procuram um aconselhamento ou procuram a igreja porque eles querem sanar o problema momentâneo. Eles querem menos brigas em casa. Eu quero menos gritaria. Eu quero que a gente não entre num acordo a respeito da educação dos filhos. Nós queremos ter uma vida financeira mais saudável, então eu vou procurar ajuda. Mas quando um casal encontra um líder que muito mais preocupado do que sanar um sintoma momentâneo, mas a sua preocupação está em tornar um casal a manifestação viva do plano de salvação da humanidade, fazer com que Cristo brilhe numa família. Esses líderes não estão trazendo um impacto para o hoje, mas para a futura geração. E para a geração que vem depois. E para a geração que vem depois. E nós não podemos contar quantas gerações serão impactadas quando um casamento sai do lugar do mundo para o lugar de Deus. Por isso eu quero dizer que talvez vocês só saibam na glória, mas Deus honra aqueles que trabalham em prol do seu propósito. Ah, que grande o mistério! Deus mandou seu único filho para salvar muita gente má, egoísta, vingativa, fofoqueira, briguenta, violenta, cada dia mais longe do propósito de Deus. Mas Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu tudo o que Ele mais amava, o único filho, para quem não merecia. E hoje, depois de ter entregue tudo, Ele quer se relacionar com essa igreja, porque Ele ama a igreja. Ele quer que a igreja o honre, se prepare para a sua volta. E o casamento faz isso. Para o nosso benefício, ele é bom também. Então Deus não deu só o propósito de brilhar para o mundo, mas Ele brilha demais na nossa vida. O mistério de Deus ele não vem sozinho. Não é como um conhecimento que eu não sabia
e de repente eu sei. É algo que transforma completamente a vida daquele que tem essa revelação. E voltando a Colossenses 1:26, eu quero voltar, 27, desculpa, eu quero voltar quando ele diz: a estes Deus quis dar a conhecer a riqueza da glória desse mistério. A riqueza. Tanto a vida do indivíduo, que é tocado pela revelação de que Cristo, Filho de Deus, foi entregue para a nossa salvação, e essa salvação é de graça. Nós só precisamos crer. Quando nós recebemos essa revelação, nós recebemos a riqueza. Jesus disse que o inimigo veio para roubar, matar e destruir, mas ele veio para trazer vida e vida em abundância. Quando ele diz riqueza, diferente do que o mundo lê como riqueza, que é só dinheiro, aqui ele quer dizer abundância, plenitude. A vida sem Deus, independente de quem seja, ela é cheia de lacunas. Essas lacunas do ser humano são a fonte de energia para o ser humano viver para procurar preenchê-las. Mas nós, os santos, sabemos que só o grande mistério da salvação preenche. E o casamento, como paralelo perfeito daquilo que Cristo fez e do seu relacionamento com a igreja, é que o casamento também precisa trazer plenitude e abundância. E a gente sabe que nós somos humanos, nós somos falhos, temos nossos temperamentos, temos a nossa história, feridas do passado, e muitas vezes parece uma coisa tão distante. O casamento será a fonte da abundância na nossa vida, abundância de amor, de paz, de proteção, de conforto. Ele precisa espelhar a relação perfeita de Cristo com a igreja. Ele precisa representar um amor verdadeiro, um amor que se entrega. E talvez muitos casais não carreguem essa esperança. Mas a igreja precisa de homens e mulheres que se levantam para dizer: vocês precisam conhecer a esperança do casamento. A esperança do casamento tem nome, e esse nome é Jesus. Porque o casamento que caminha em direção àquilo que Cristo é capaz de fazer é um casamento que vai cada vez mais ser abundante. Às vezes eu chego em casa, a vida anda bem corrida, bastante trabalho, 2 filhos, a igreja e vida de pastor. Não tem folga, não tem horário que acaba o trabalho, né? Você chega em casa e alguém te procura porque está precisando, e é uma bênção. Mas às vezes a gente está cansado, fisicamente falando. E eu adoro chegar em casa e ter a sensação que a minha família toda está lá. E que eu estou com meu marido. Eu falo, parece que eu cheguei no meu esconderijo da felicidade. E eu vou falar para vocês que ninguém é perfeito na minha família. Cada um tem seus problemas bem peculiares de temperamento. Coisas no nosso coração, cada um de nós, né? Sou eu, o Ramon e 2 meninos, um de 10, um de 4. E todos nós temos as nossas áreas do coração que precisam ser moldadas pelo Espírito Santo. Então não nos olhem como pessoas perfeitas, mas eu posso declarar como testemunho que às vezes eu sinto que a minha família parece a manifestação de Jesus para mim. E essa é a vontade de Deus.
E apesar das lutas da vida, das dificuldades que a gente tem, e bastante, dos problemas, que às vezes meus amigos falam, meu Deus, esse ano está especial para você, né? É luta atrás de luta. Mas as riquezas de um casamento firmado em Cristo não são riquezas desse mundo. Não são geradas por esse mundo. São advindas de Deus. Por isso Paulo diz, as riquezas da glória. A glória, doxa no grego, que a linguagem que foi escrita no Novo Testamento, representa a presença, o peso da presença. E muitas vezes é difícil para o casal entender como algo que parece que está tão ruim pode ficar tão bom. Mas eu posso te dizer que assim como o mistério da salvação do indivíduo, ele é algo que a mente humana não pode entender, porque aparentemente é a maior incoerência que existe. Você matar o seu filho, santo, que não fez nadinha de errado, por todos os outros que fizeram tudo errado. Não parece injusto? Mas a verdade é que as profundezas do amor de Deus não podem ser compreendidas pela mente humana. E é a mesma coisa Deus faz no casamento. Quando o casamento e um lar e uma família recebem a presença, a glória de Deus, aquilo que é humano, material, se diminui a nada, porque aquilo que é verdadeiro e eterno toma um lugar. Palavras que foram ensinadas pelo pastor Binho e pela pastora Silene, elas carregaram força de transformação para tantas famílias, porque nós temos testemunhos nesses anos de muitas famílias que foram resgatadas. Mas por quê? Porque foram bons conselhos? Conselhos humanos? Foram palavras eternas. Palavras que carregam o peso da glória daquele que proferiu essas palavras. A presença. Então talvez sua família hoje, você está me escutando falando, estou tão longe dessa situação, não importa. Não importa o quão longe você esteja. Assim como aquele pior ladrão, assassino, estuprador. Como o ladrão da cruz. Depois de uma vida de maldade, encontrou Jesus. E creu. E Jesus falou, hoje mesmo eu te encontro no paraíso. Deus pode fazer um milagre na sua família. Sabe como? Existe uma presença que talvez não esteja lá hoje. Mas se você invocar, ela vai entrar. A riqueza da glória desse mistério. Ah, que grande mistério. E agora eu não estou falando do casamento, estou falando de Cristo. Eu adoro Paulo, o jeito que ele bota as palavras. Como ele era apaixonado pela mensagem do Salvador. E eu quero dizer que o casamento sim é plano de Deus. E a gente tem que se dedicar pra caramba na família. Tem que ralar. Se tem filho, então, dorme mal. Às vezes come mal. Fica estressado. Trabalha o dia inteiro, ainda tem que estudar para a prova de física, que você fala, nem lembro o que é isso. Muito suor, né? Dedicação. Mas a minha família carrega um grande mistério. A minha família é muito mais do que só me dar um bom final de dia.
A minha família carrega as riquezas da presença daquele que foi chamado de Paulo como grande mistério, o fariseu que se converteu e virou o maior apóstolo da igreja. O grande mistério. E eu quero encerrar dizendo: que Paulo diz, pastores, a estes Deus quis dar a conhecer a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. O que vocês trouxeram nesses 15 anos foi de volta à esperança. A mensagem que vocês carregaram é a mensagem de esperança que o mundo precisa. E eu gostaria de honrá-los e agradecer por estarem ministrando sobre o casamento, que é um plano perfeito de Deus para a humanidade. E eu agradeço por vocês estarem nesse novo tempo, onde os desafios vão ser muito grandes, mas que o mistério vai ser revelado dia a dia, trabalhando para que o mistério seja revelado. E vocês que estão aqui me ouvindo, eu quero dizer que eu não sei qual é a situação do casamento de vocês ou da família de vocês. Mas o Espírito Santo de Deus, Ele quer dizer que existe esperança. E essa esperança tem nome. E o seu nome é Jesus Cristo. E o que Ele pode fazer pelo seu casamento, você não imagina. É muito melhor. É muito melhor. E você pode sim ser feliz, ter paz, ter alegria. E acima de todas as coisas, espelhar para o mundo o que o mundo está desacreditado. Porque existe uma nova agenda da nossa geração e da nossa sociedade, onde a família é descredibilizada. Para que casar? Está todo mundo casando e os casamentos estão se rompendo em tão pouco tempo, eu só vou gastar dinheiro. Filhos de uma geração que foi desistindo do casamento. E hoje, se você for numa sala de aula de uma escola e perguntar para as crianças, quem aqui tem o sonho de ter uma família? Vocês sabiam que muitas crianças não têm esse sonho? De casar e ter filho? Cada vez menos essas crianças vão desejar, que talvez elas tenham vivido situações horríveis familiares. Mas Cristo é a esperança. E olha que honra a gente poder ser essa esperança. A sua família, o seu casamento, ser a esperança para alguém. E talvez você conheça alguém que nunca deseja ouvir falar de Jesus. Mas eles podem conviver com você e um dia falar, nossa, essa família eu queria ter. Esse casamento eu queria ter. E aí, me dá um conselho. Qual é o seu segredo? É assim que se carrega, sem palavras, esse mistério que o mundo precisa ouvir. Sendo aquilo que Deus preparou para nós. Amém? Eu vou pedir para vocês fecharem os seus olhos e eu vou fazer uma oração. Senhor Deus, nós sabemos que o Senhor ama o casamento. Nós sabemos que o Senhor ama a família. Senhor, como Satanás tem roubado o plano do Senhor para a família, matado a esperança, destruído os lares, as relações entre marido e mulher, pais e filhos. Mas o Senhor veio para nos dar vida em abundância.
E o Senhor não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender das suas promessas. Se o Senhor veio para nos salvar e nos dar vida em abundância, nós desejamos. E Senhor, se existem casais que estão ouvindo agora essa mensagem e não têm vivido o espelho de Cristo com a igreja, que não têm vivido a abundância e a plenitude que o Senhor tem para a família e para o casamento, Senhor, Espírito Santo de Deus, eu clamo que o Senhor comece a tocar nesses corações e traga o entendimento de que sozinhos nós não podemos transformar o coração de ninguém, mas o Senhor é capaz de transformar o coração do homem. O Senhor é capaz de perdoar todos os pecados, até os mais profundos. O Senhor é capaz de trazer recomeço para as histórias. O Senhor é capaz de trazer paz onde há guerra. O Senhor é capaz de trazer amor onde só existe sequidão. O Senhor é capaz. Jesus Cristo, o Salvador das nossas vidas e o Salvador das nossas famílias. Eu peço, Senhor, que o Senhor comece uma obra de transformação em todos aqueles que desejam. Que eles possam te buscar em espírito e em verdade, porque todo aquele que busca, achará. Que eles se dediquem em conhecer a sua palavra, que é viva e transforma. Que eles se dediquem em oração pelos seus lares, pelos seus filhos, pelos seus casamentos. E levanta, Senhor, uma igreja que representa a família, que carrega essa esperança. Muito obrigada, Jesus, porque a obra é do Senhor. No nome de Jesus. Amém.